produteiras e produteiros, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Mulheres de Produto. Eu sou a Thalita Moraes e esse é mais um episódio da série Mulheres Líderes, onde conversamos com mulheres empreendedoras em cargos de liderança. Mas antes, alguns recados. O podcast é parte da comunidade Mulheres de Produto. Se quiser ficar por dentro das novidades e dos conteúdos feitos por nós, acesse mulheresdeproduto.com. E siga a gente nas redes sociais. Nós somos o Mulheres de Produto no Instagram e no LinkedIn. Se você gosta do nosso conteúdo, indique para as amigas e deixe seu comentário lá no Apple Podcasts. E para entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail para podcastmdp@gmail.com. Este podcast é patrocinado por Cursos PM3, o curso referência em produto no Brasil. Aprenda com 17 instrutores de empresas como Nubank, Booking.com, OLX, Creditas e muitas outras em mais de 40 horas de conteúdo totalmente online. Aproveite para usar o cupom de 10% off que se encontra na descrição desse episódio. Saiba mais em cursospm3.com.br. Hoje, o Mulheres Líderes é com a Simone Cirineu, founder e CEO da Thanks for Sharing, empresa especializada em produção de conteúdo em vídeo e animação 2D para o mercado corporativo. Eu estou bem curiosa para conhecer como é uma empresa de produção de conteúdo em vídeo animado para mercado corporativo. Então, antes, na verdade, de entrar nesse assunto, Simone, primeiro seja bem-vinda e eu queria que você se apresentasse para quem está ouvindo a gente. Legal, Thalita, super obrigada por me receber hoje, para a gente conseguir esse encontro. E muito legal esse trabalho que você desenvolve aqui também, acho que é bem inspirador essa troca. E, bom, eu sou caipira do interior e vim para São Paulo para estudar e buscar oportunidades. E aqui fiquei, sempre tive um bichinho empreendedor dos lugares que eu trabalhei, dizendo, olha, empreender é legal. E aí tracei minha carreira um pouco mirando isso, ou olhando isso um pouco de lado, assim, mas acho que lá no fundinho eu sempre soube que essa hora ia chegar, sabe? Decidi empreender porque eu trabalho há muitos anos no mercado audiovisual. E sabe quando você gosta do que você faz? E aí você olha aquilo e você fala, meu, isso aqui pode ser muito mais legal, isso aqui pode ser melhor, maior, mais inteligente, mais rápido. Pode ter várias coisas, mas nem é todo lugar que está aberto a receber isso. Então, esse foi uma das razões que eu fui também para empreender, para fazer do jeito que eu acredito, né? Fazer do meu jeito. Legal, seja bem-vinda mais uma vez. Queria que você comentasse, então, Você falou, eu sempre tive uma coisa com empreendedorismo e acho que você tinha um desejo de tornar esse mercado audiovisual mais legal, nas suas palavras mesmo. Mas, assim, o que foi o clique, algo que passou na sua vida ou que você pensou para realmente empreender de fato, criar Thanks for Sharing? Estou aqui pensando nessa pergunta, que eu acho, Thalita, que não é eu acho que não é um momento eureka, sabe? Do tipo, hoje acordei, nossa, que dia lindo para empreender, né? Então, eu acho que é uma soma de coisas que você vem acumulando na sua trajetória profissional, não só acumulando, mas que você também olha para o futuro, tanto seu de forma pessoal, mas como do mercado, como do ecossistema como um todo, corporativo. Eu acho que é uma junção de várias coisas que acabam te empurrando e te afunilando para isso. Eu não acho que é só uma boa ideia que as pessoas têm para decidir empreender, sabe? Claro que uma boa ideia é muito importante nesse sentido, até para a existência, para o negócio sobreviver e continuar existindo. Mas eu acho que tem um pouco de um mito, assim, uma coisa meio nebulosa sobre o processo de empreender, uma glamorização até disso, mas eu acho que ele é muito mais de ordem prática e eu acho que ele também tem a ver com visão de mundo. Porque quando você empreende, você assume o controle do modus operandi daquilo que está na tua alçada, daquilo que está na tua mão. Então, quando você assume isso, se você é uma pessoa que quer fazer bem para o mundo, por exemplo, você vai direcionar a tua empresa
não necessariamente o core da tua empresa, não necessariamente o tipo de negócio que você faz, mas o ecossistema que você está envolvido. Então, quando eu falo que você assume isso, você passa a ter um determinado tipo de acesso e, quiçá, de poder, que você vai, por exemplo, você tem uma vaga, você vai dar oportunidade para um e não vai dar para várias outras pessoas, né? Então, eu acho que esse clique, ele passa por tudo isso. Não é uma coisa que você acorda e fala, chega, cansei, ou acorda e fala, tive uma grande ideia e isso aqui é a solução do mercado X, mas eu acho que ela é junção disso, de você não compactuar com algumas coisas do modus operandi atual, que a gente vem de um modelo, né, muito antigo, muito tradicional, de você também ter essa visão de inovação, de mudança, do tipo, olha, existe isso e eu quero fazer diferente, e você também de entender o ecossistema que você está inserido, porque é um play the game, né? Existe um grande jogo de mercado, um grande jogo financeiro, um grande jogo de marca, de vendas, de oferta e demanda, e você entender isso e para onde isso está levando o mundo, para onde está levando a sociedade, tá, para onde está levando as relações humanas. Então, se você quer interferir nesse caminho que o mundo tá indo, empreender é uma boa estratégia, uma boa ferramenta para você fazer isso. Não quer dizer que seja fácil, mas acho que eu penso um pouco nesse caminho, assim. É importante, né, você falou da glamorização, né, ter uma coisa mesmo, a aura de: "Putz, eu tenho uma grande ideia e eu vou empreender e vai ser muito fácil", né, ou então as pessoas vão comprar a minha ideia, né. E eu nunca empreendi, eu sempre tive um pouco de medo, assim, de pensar em empreender, né, fazer o exercício de: "Poxa, será que eu teria um negócio próprio?". Eu sempre falo: "Não, acho que nunca eu teria um negócio próprio", né. Talvez até por medo mesmo, né, tem medo de não dar certo, tem medo de ser difícil. Nesse sentido, então como é que tem sido isso para você, né, tendo todos os fatores em conta, o fato de você ser mulher, de, enfim, ter, o seu background, ter a sua história, ter essa ideia, né, de empreender. Então como é que tem sido esse processo para você, né, até chegar realmente a ser a CEO aí da Thanks for Sharing? É massa. Ai, Thalita, tanta coisa que a gente pode falar sobre isso, que loucura, né? Nossa, fica à vontade para falar o que você quiser. Não, eu tô super à vontade, ó. Mas vamos lá, vamos dividir isso aí, porque uma coisa é a gente falar do medo, né? Isso que você falou de nunca empreendi, tem medo. Eu acho que eu falei que eu tinha sempre um bichinho de empreender, mas tem uma coisa que eu não conto às vezes, que é todo mundo falava para mim, Simone, você tem que. Eu sempre trabalhei, eu tô no audiovisual há mais de 15 anos. Então, eu sempre tive alguém falando, Simone, por que você não abre a sua produtora? Simone, por que você não é? Eu falei, não, será? Tipo, nunca tangibilizei isso como medo de fato. E quando surgiu a oportunidade de eu fundar a Tens com dois amigos, sócios, né, que na época estavam no negócio comigo, agora não estão mais, o fato de existir essas duas pessoas, eu não parei para pensar um pouco no medo. Mas ninguém dá a real, assim, do que é empreender. Então, assim, você tem curso de administração, você tem cursos de gestão, de liderança, papapá, mas, assim, o real mesmo é muito difícil. Se alguém falasse hoje tudo que eu passei nesses 3 anos de empresa, nós somos jovens ainda, nós somos um baby, né? Tipo, e fizemos muito em tão pouco tempo. Se eu tivesse parado para pensar no medo de fato, ou parado para pensar nos todos os desafios que eu já encarei, que eu tive que encarar, porque você não tem para onde correr, você que é dono do negócio, cara. Tipo, vai ter que enfrentar, vai ter que estudar aquilo. E tudo bem, ó, me deparei com isso aqui. Não sei, nunca fiz, nunca aconteceu. Como é que resolve? Primeira vez você vai lidar de um jeito, talvez não a melhor ou a mais eficiente. A segunda você já lida com aquilo de outra forma. E aí eu acho que esse medo ele tem que ser um impulsionador e não uma barreira de evolução, né, de querer empreender. O fato de eu ser mulher, eu acho que ele em alguns momentos ajuda. Falando em ecossistema todo, eu penso que eu estou no melhor momento da mulher empreendedora, né? Porque a sociedade toda vem nesse movimento de feminismo, né? Eu mesma luto, eu sou lésbica, eu mesma luto por isso há muitos anos, eu poder falar aqui livremente que eu sou membro do comitê da rede LGBTQ de mulheres lésbicas, bis e trans e queers, do comitê de gestão.
Então, o fato de eu ser mulher, não muito latente, mas isso interfere um pouco, inclusive nesse medo, eu acho. Até então, né, a gente tinha poucas referências de mulheres que empreendiam, que assumiam cargos de liderança, que assumiam C-level ou conselhos administrativos. Você tinha pouco esse movimento. Então, ontem eu entreguei um trabalho para um cliente, para XP Investimentos, e eu topei muito esse trabalho porque ele tinha a ver com feminismo. E eles têm um manifesto lá que eles fizeram que fala assim: para a gente mudar o cenário das mulheres no mundo de investimentos, por exemplo, que quando você nicha, né, as mulheres nos segmentos, aí você tem cenários melhores e cenários piores. Então, quando você fala de investimento, mulher, imagina, quase nunca existiu e agora que a gente traz luz a isso. E aí é muito legal porque no manifesto deles, sobre esse movimento de trazer mulheres para o mercado de investimentos, eles falaram assim, um grande resumo, né? Que para a gente mudar esse status, a gente precisa mudar a forma como as brasileiras sonham. Então, eu cresci sem ver nenhuma mulher da área de investimentos como referência. Ah, putz, que legal, eu quero ser essa pessoa, entendeu? Tipo, você se espelhar naquilo, você saber que você pode ser aquilo. E uma vez eu vi de uma funcionária, de uma colaboradora nossa, que é lésbica também, e eu não tinha me dado conta até ela me falar. Ela falou: Simone, o que você está fazendo é muito importante para a comunidade lésbica, de você ser uma líder, uma empreendedora que fala abertamente sobre isso, não importa o meio que eu esteja, tipo, se você se sentir incomodado, isso é um problema seu, não meu. Então ela fala isso, ela falou isso, que isso é muito importante. Ela é uma pessoa mais nova e eu não tinha me ligado muito, porque eu sou lésbica desde sempre. E assumida há muitos anos, desde os 15, 16 anos eu sou assumida. Então eu passei já por muitas coisas que hoje é o tiro de letra. Que na idade dela, que estava me falando, ela ainda tem questões para passar, né? Que eu já passei. Então ela falou que é muito importante isso como referência. E eu, caramba, tem razão. Uma coisa que para mim era uma coisa mais corriqueira, para ela era um espelho de tipo, cara, nossa, eu posso empreender, eu posso ser uma CEO, eu posso ser uma líder e tudo bem, sabe? Então isso é muito legal. E aí essa coisa de background, quando a gente vai para esse universo de empreender, você vai precisar de background para tudo, porque você precisa conhecer tudo, você vai precisar saber sobre RH, sobre finanças, sobre vendas, sobre marketing. Você tem que saber passar por todas as áreas, principalmente quando você começa, porque você começa do zero. O que eu brinco de empreender assim com alguns amigos é que eles, né, nossa, entraram na empresa, cresceram, foram promovidos e tal. Eu falei, meu, legal, né? Você chega lá, tá tudo pronto. Ah, como é que eu peço reembolso? Ah, você entra no sistema, você faz isso. Ah, como é que eu faço não sei o quê? Você faz isso. No empreender, não, você tá no zero. Você tem que começar, pensa em todas as áreas da empresa que você trabalha, que são importantes, e se relaciona entre elas, e todas você vai começar do zero. Então, é prazeroso porque você faz do seu jeito, mas não é fácil. Então, se der medo, vai com medo mesmo, entendeu? É, né, isso a gente tem que lembrar sempre, né, medo a gente vai sentir e tem que ir, né, tem que dar as caras, né. No último episódio a gente falou um pouco de ser cara de pau, assim, também, né, e de como isso às vezes é uma dificuldade que a gente tem, né, porque a gente não exercita muito isso no dia a dia, às vezes acredita que não merece ali ou que: "Ai, fulana ou fulano não vai nem me dar bola, né, eu vou apresentar meu projeto e não vai dar certo". Acho que realmente, né, encarar um pouco esse medo e ser aí cara de pau pode ser útil, né. A gente tem que exercitar isso um pouco mais, né. Super. E é importante, porque aí essas referências femininas, assim, como você que está vindo falar aqui, outras mulheres que estão em cargos de liderança, que com certeza são referências para outras mulheres, é bem importante. A gente sempre bate nessa tecla aqui de como é importante ter essas referências, né, alguém para a gente se espelhar, para a gente entender que a gente também pode chegar ali naquele lugar, né. E aí, aproveitando isso, eu queria te perguntar se você, né, nessa trajetória teve referências femininas para sua carreira, referências que, te inspiraram e te ajudaram a chegar aí onde você está hoje? Olha, recentemente eu fiz uma revisão da minha trajetória, Thalita, e eu fiquei pensando, de fato, assim, mulheres, né? Porque esse universo de liderança, de empreendedorismo, até então muito masculinizado. E quais eram as mulheres que eu admiro o trabalho ou que eu espelho o trabalho? E para mim foi muito difícil chegar em alguns nomes assim.
um nome super recente, que eu sou mega fã, já falei dela numa outra entrevista que eu dei recente, é da Natália Arcuri. Porque ela, tipo, em 5 anos ela construiu uma empresa milionária e, tipo, mudou a vida dela, sabe? Sem referência do nada e nessa mesma linha com as pessoas dizendo, ó, não, não vai dar certo e é difícil, não faça, pra quê? Fica aí, tá tudo certo, fica aí, tá bom, mãe, tá quentinho, tá gostosinho, pra que mudar? Então ela é uma que eu gosto, por que eu gosto dela? É que ela dá real. Ela não vem com essa coisa de glamorização, de empreendedorismo de palco, ela dá real de como tem que ser, assim. Outra pessoa que uma vez eu li um livro, há muitos anos, um livro que chama Meu Jeito de Fazer Negócios, que é da The Body Shop. E ela contava que isso há muitos anos, que ela queria fazer produtos de cosméticos sustentáveis, e aquilo era um absurdo para a época, entendeu? Do tipo, não. E ela falava do jeito dela de fazer negócios, e sendo uma mulher líder, empreendedora. Então, esse livro foi um livro que me marcou bastante também. E aí eu acho que é um pouquinho de tudo, sabe? Não empreendedoras, mas no mercado corporativo, que é onde eu atendo, né, que é onde eu transito com os meus clientes, eu vejo, sempre vi e sempre tive como clientes mulheres em cargos importantes. Então, um cargo de diretoria, um cargo de uma gerente sênior, coisas assim, uma VP. Então, isso, como eu atendia essas pessoas, isso também para mim acabava sendo uma referência de sucesso, né? Então, assim, pô, essa mulher, nossa, ela é vice-presidente, nossa, ela é diretora de comunicação e eu tô aqui falando com ela, sabe? Tipo, era muito legal isso. Era ela, eu e mais 10 homens na sala, mas, tipo, tinha uma mulher lá acontecendo e liderando isso. Então, e na época, agora que a gente está com esse movimento, né, de as mulheres se ajudarem entre elas, na época não tinha isso, na época ela não me contratava porque eu era mulher empreendedora, ela me contratava porque eu entregava bem, né, tipo, a gente tinha uma boa relação comercial. Mas hoje eu acho que tem isso, que é o que eu falei do melhor momento, né, para ser mulher empreendedora é agora. No futuro mais ainda, mas quem veio lá de trás tá abrindo esse caminho para a gente agora, né? E você contou a história, né, de uma colaboradora que te vê como uma referência. Como é que você encara isso? Estando no papel que você tá e que realmente você pode ser referência aí para muitas mulheres, né? Eu acredito assim que toda mulher pode ser referência para alguém, mas, né, nesse sentido de ter um lugar para atingir, de saber ou de sentir que pode chegar, né, a determinado patamar, a gente já falou que é muito importante ter essas mulheres em cargo de liderança. Então, como é que você encara isso, sendo essa referência em cargo de liderança, né? Acho que para sua colaboradora e, quem sabe, até para outras mulheres, né? Principalmente depois desse episódio. Boa. Sabe que eu acho que essa coisa de referência em cargo de liderança é você desapegar de ser referência? Porque eu acho que você concorda contigo e concorda assim muito que todo mundo é referência de alguém. Sempre vai ter alguém em cima, alguém embaixo, alguém do lado, sempre você, né? Você sempre, dependendo do ecossistema que você está numa posição ou de aprendiz, ou de quem ensina, ou de par, ou de quem está construindo juntos, trocando ideia no mesmo nível. Então, você acaba sendo referência de alguém. Só que eu acho que a gente é referência quando a gente não se dá conta que a gente é referência, porque senão fica frágil, sabe? Eu acho que essa história de referência, ela tá muito ligada com a verdade de como você lida com as coisas, com o jeito como você lida com as coisas. Essa pessoa do nosso time, por exemplo, ela saiu do nosso time, de uma agência grande, e depois de um ano e pouco, ou até menos, ela voltou. Então, assim, pô, que legal, cara, a gente ter uma colaboradora que foi para uma agência maior, que eu não posso nem competir em estrutura, em benefícios, em nada, e um tempo depois ela volta para uma vaga dela também, tipo uma vaga par da que a dela saiu, e a gente num outro contexto de empresa e ela num outro contexto como funcionário, como carreira dela, e você não está fazendo isso de maneira pensada, por isso que eu falo que tem que ter a verdade. Para você ser referência, uma referência genuína, eu digo, né? Porque você está inspirando as pessoas pelo que você é, pela tua verdade, pelo aquilo que você pratica.
Quando isso não vem de dentro, quando isso não é de dentro para fora, isso fica raso e fica vazio e vira fumaça, né? Então você, tipo, não é que você deixa de ser referência, você vira aquela referência blá blá blá, né? De palco, que você vai. Já aconteceu isso, eu já vi, sei lá, 2 ou 3 palestras da mesma pessoa, por coincidência, em eventos diferentes, e a pessoa fala exatamente a mesma coisa, inclusive às vezes as piadas, do tipo, cara, passou 2 anos disso, você não viveu outras coisas, entendeu? Você não teve outras coisas para contar. Então, eu acho que quando a pessoa tem esse objetivo de ser referência, válido, gente, sem julgamentos aqui. Se você quer ser uma referência e usar todos os artifícios de uma fórmula de lançamento para isso, faça. Se você está feliz assim, seja. Mas eu acho que essa referência genuína de cargo de liderança, ela vem muito de dentro. Então, das pessoas, dos líderes que a gente conhece, que respeitam, sei lá, horário de almoço, que respeitam pessoas com filhos, às vezes tem que sair mais cedo. E eu gosto dessa coisa de desapegar, que é isso que às vezes eu me surpreendo com alguns feedbacks. Eu, tipo, pô, isso que você está fazendo é muito importante, isso é uma referência para mim. Tipo, é uma referência para você? Porque eu faço isso de maneira muito sincera, muito genuína. Eu não faço isso querendo atrair um público que me olhe como referência. Eu faço isso porque eu acho legal, porque eu acredito, porque está alinhado com os meus valores. E eu acho que quando mais pessoas fizerem isso, mais referências a gente vai ter de como lidar com A ou B, entendeu? De como lidar com as coisas que a gente precisa lidar no dia a dia. Bom, uma pergunta que eu sempre faço aqui é sobre o estilo de gestão, né, da pessoa que eu estou conversando, né? Então, queria saber de você. Não sei se a gente pode usar exatamente esse termo, né, estilo de gestão, mas conta um pouco como é que é você atuando como CEO, né, dentro da Thanks for Sharing. Eu sou desse jeitão aqui, gente, sem cerimônias. A Aninha sabe, né, Aninha? Estilo de gestão, eu acho que tem a ver muito com os valores e, claro, com o resultado que você quer. O meu estilo de gestão, ele é um estilo muito horizontal e ele é muito baseado na verdade e na confiança, porque eu não faço microgestão. Microgestão é, né, você tá ali de olho no que você está fazendo, como você está fazendo e como é que você vai entregar. Então, eu não acredito muito nisso. Eu dou muita autonomia para todo mundo, para todo mundo. Eu gosto de criar um ambiente, às vezes isso é difícil, às vezes isso funciona, às vezes não, mas um ambiente que é, cara, você é bom nisso, você é boa nisso, então tá aqui. O que você precisa para você ser essa pessoa boa que sabe virar uma pessoa excelente nisso? Ah, eu preciso dessas X, Y, Z, de uma ferramenta X, de uma máquina Y e de uma condição tal. Eu sou a pessoa como CEO que vou tirar as barreiras, tirar da frente essas, ou te oferecer essas coisas que você está me falando que você precisa para você fazer a sua entrega excelente. Então, eu acredito muito que eu sou a facilitadora do teu potencial, da tua entrega. E você tem que me entregar aquilo melhor ou como? Como você vai fazer isso? Eu não sei. Existe a maneira que eu imagino que possa ser feita, mas que não é a única maneira, nem a melhor necessariamente. Não é porque eu sou a CEO e estou falando que é aquilo. Em alguns casos é, mas nem todos. E a gente tem essa cultura aqui na Thanks de trocar muito. Por exemplo, no mercado de vídeos, tem muita coisa urgente que acaba surgindo, né? Então, eu preciso de um vídeo para amanhã. Mesmo eu sendo a CEO e querendo entrar num determinado cliente, por exemplo, e essa é a oportunidade, eu falo, peraí, deixa eu ver. Eu faço uma reunião com o time, que é quem vai executar isso de fato, para a gente discutir sobre isso. Porque tem que fazer o melhor para a Thanks, mas o melhor para o time também. Do tipo, gente, como é que tá aí? De gargalo, surgiu essa oportunidade aqui, a gente entra no cliente, mas é uma demanda urgente, vai ter que ficar até mais tarde. Fulano, você consegue entregar? Ciclano, como é que tá as outras entregas? Dá para encaixar no cronograma? Tipo, não é uma decisão só minha, mas isso é o meu modelo. Tem gente que vai chegar e vai falar, não dá de jeito nenhum, ou vai topar o projeto e falar, galera, se vira, resolve aí. Não é a forma como eu gosto de atuar. Até a gente tem uns feedbacks aqui de terceiros, às vezes, que tem um caso aqui
a gente joga junto, Thalita, porque é nosso, o rolê é nosso, né? Não é meu ou é da Tenks, a gente tá fazendo isso tudo, tipo, junto. Então, a gente tem que se ajudar. Então, eu como líder, como gestora, penso que o meu papel é facilitar a vida de todo mundo, né? Então, se você está no time, você tem uma entrega excelente e alguma coisa que vai complementar o time, né? Para a gente remar junto esse barquinho aqui que pode crescer muito. O que se precisa? Eu sempre faço essa pergunta. O que se precisa? Para eu entender o que está no meu alcance, tem coisas que, claro, como uma empresa pequena que somos, tem coisa que não está no nosso alcance, mas às vezes você precisa de um negócio que tá fácil resolver, entendeu? Então, eu acredito muito nessa linha de troca e a informação na mesa é muito importante para isso. A informação na mesa e maturidade das pessoas, porque esse modelo, se a pessoa não for madura o suficiente sobre a entrega dela, sobre a carreira dela, sobre o que ela quer, sobre como ela trabalha, ter conhecimento de como ela trabalha. Por exemplo, o meu pico de produtividade é entre 4 e 5 horas da tarde. Começa a chegar nesse horário, eu viro Tasmania e começa a resolver tudo, entendeu? De manhã funciona? Funciona, mas eu tenho um ritmo mais lento, mais próprio. Então eu deixo outras atividades mais analíticas, mais que eu consigo fazer sozinha, não vou precisar interagir muito com as pessoas. Então, se você tem conhecimento do teu estilo de produção e você tem maturidade para dialogar sobre isso com a sua liderança, sem entender que você está sendo cobrado ou que você... Porque eu pergunto, tipo, meu, e aí, que horário... Tipo, agora, na pandemia, que tá todo mundo em casa, meu, que horário que você tem trabalhado? Não estou te perguntando para controlar o horário que você tem trabalhado, estou te perguntando para a gente entender o melhor processo que a gente pode incluir isso, sabe? Então, a gente tem um modelo de gestão muito horizontal e que só funciona porque as pessoas que estão com a gente são maduras o suficiente para a gente falar sobre os nossos acertos e erros e de perfis de cada um. Então, por exemplo, a gente tem um funcionário que ele é muito matinal, 8h30 da manhã ele já está lá, e nosso horário é às 9, e ele gosta de começar antes porque é o timing dele. Então beleza, manda bala, tipo, por você tudo bem. Só que para isso, assim, a dica que eu dou é ter conhecimento, você precisa ter o autoconhecimento para fazer isso. Então, eu preciso entender que eu funciono. Eu preciso escrever um artigo. Quando que eu consigo sentar e escrever um artigo e cumprir meu raciocínio? Que horário melhor que eu faço essa entrega, por exemplo? A minha, normalmente, é de domingo. Que eu paro, eu tô pensando, eu tô relaxada, tipo, né? Você tá em outro momento, o telefone não tá tocando. Então, quando você tem isso numa gestão horizontal, é muito importante você saber suas fortalezas e as suas fraquezas, porque se você topa entregas que são essencialmente na sua fraqueza, vai ser penoso, o trabalho fica difícil, fica custoso, aí complica a vida, né? Aí você trabalha mais, entrega menos, tipo, um pouco assim. Isso é muito legal, né, das fortalezas e das fraquezas, né. Geralmente a gente tende a olhar as nossas fraquezas, né, aí talvez a gente faça algumas escolhas erradas aí em relação a projetos que a gente pode atuar ou, enfim, até coisas da vida pessoal, né, a gente pode aplicar isso. E você considera, que existe uma característica marcante, algo que você acha que é o mais importante, assim, para você exercer esse tipo de gestão? Alguma coisa que você realmente acha que é muito importante para ter, né, num cargo de liderança? No cargo de liderança, eu acho que você tem que ter muito claro o que você precisa entregar no fim do dia. Porque pensa que você tem um time todo à tua disposição com características diferentes, essas fraquezas e essas fortalezas. Então, como líder, não dá para tratar todo mundo igual. Claro que não, sim, você trata todo mundo igual, mas eu digo assim, no sentido de saber para quem pedir o quê em qual hora. Então, por exemplo, eu tenho pessoas no time que eu sei que eu posso pedir uma bucha de agora para agora mesmo. E essa pessoa fala, meu, bucha, yes, adoro, yeah, me dá aqui que eu vou resolver. Tem pessoas que eu vou falar, olha, tem uma bucha. E a pessoa fala, nossa, não, nem pensar, não dá, é impossível, tem que parar, o mercado tá louco, tipo, então, e aí, essa visão de líder, assim, mais holística do perfil disso tudo, você consegue ser mais estratégico, né? Tipo, articular essas fraquezas e essas fortalezas de todo mundo, porque quando você pede um negócio que a pessoa não é boa, ela vai se sentir impelida a entregar, porque você, como líder, pediu e a pessoa fala, pô, meu líder pediu, vou ter que entregar.
Só que não é algo que a pessoa manja ou que ela faz com facilidade. Então, eu acho que tem a ver com isso de você pedir, tirar o melhor das pessoas. Eu não sei se eu concordo muito com aquela coisa de tipo, ah, você não é bom nisso, você tem que desenvolver. Não, se você não é bom nisso, saiba resolver. Mas se você é muito bom em outra coisa, cara, foca nessa outra coisa, vira especialista naquilo, sabe? Tipo, deixa essa outra coisa que você vai fazer de maneira custosa, põe uma outra pessoa para fazer, uma outra pessoa que vai curtir fazer aquilo, sabe? Todo mundo fica feliz, todo mundo entrega mais rápido, todo mundo ganha com isso, eu acho, sabe? Então é um pouco do que acho que ter essa visão holística de todo mundo, assim, acho que funciona bem. Legal. Comentei no começo, né, do episódio que eu fiquei bem curiosa para saber um pouco mais da Thanks. Eu vou fazer a íntima aqui já, vou falar que é a Thanks, tá? Mas, Porque realmente, assim, eu não conheço nada do mercado audiovisual, então eu não podia imaginar que existe uma empresa que presta esse serviço, né, que tem esse produto, né, de construir os vídeos, enfim, né, mais no corporativo. Então, queria que você contasse um pouco como é que é esse modelo de negócio e contar um pouco do que é esse produto, assim, do que é esse serviço que vocês prestam. Eu acho que é bem diferente, assim, pelo menos do que eu tô acostumada, né? Como Product Manager, tem muito mercado financeiro, tem aplicativos, né? No geral, a gente está bem habituada, né? Que conversa mais com o consumidor final. E aí eu fiquei bem curiosa de entender um pouquinho mais de como é a Thanks. Então, eu queria que você comentasse um pouco aí como é que é esse modelo de negócios e como é que é esse produto, né? Esse serviço que vocês vendem para as empresas. é muito legal você falar isso, porque a gente tem tantas áreas, não só o audiovisual, mas tem tantas áreas que a gente consegue trazer essa linha de produto e que tá dando sopa aí, que tem muita oportunidade para muita gente. Bom, o audiovisual, Thali, eu acho que é um mercado que as pessoas não prestam muita atenção nele, mas elas consomem ele diariamente, assim. Então, quantos vídeos a gente assistiu hoje, sabe? Então você fala, nossa, assisti um vídeo super legal, você encaminha no WhatsApp, assim, não sei o quê, mas você não para pensar como esse vídeo aconteceu, como ele chegou aqui. Então, o vídeo, ele é uma ferramenta poderosíssima de comunicação, principalmente porque ele estimula vários sentidos, né? Audição, visão, você tem os estudos cerebrais de neurocomunicação, então ele é bem poderoso nesse sentido não consciente, assim, da mensagem. E aí, quando a gente foca no mercado corporativo, a gente está falando da comunicação de fato, como as pessoas disseram uma ferramenta de comunicação. Então, eu preciso te falar tal coisa, ou te apresentar, ou te ensinar isso, então vou te treinar, ou eu preciso vender um produto, ou eu preciso explicar esse app da fintech. Eu preciso que é isso. Você faz o app da fintech e eu vou lá e faço o vídeo para explicar para o consumidor o que o app da fintech faz, entendeu? Você pode usar isso para várias coisas. O mercado tradicional de vídeos, ele é bem tradicional. Então, ele tem uma lógica de produção, de operação, porque a gente veio do cinema, veio de um outro movimento, né? Não tinha essa coisa não tinha o digital que tem hoje, tinha internet, tinha um monte de coisa. Então a nossa origem é bem do cinema em uma coisa muito parruda, sempre foi muito caro fazer vídeo, você tinha que ter uma estrutura, você tinha que ter onde exibir, era muita coisa necessária para isso. Então, por exemplo, as lives que a gente faz hoje, ou essas chamadas de vídeo, que acontece com um clique do botão, eu fazia com transmissão via satélite. Então, quando eu ia fazer uma coisa assim, cara, era tudo uma infra de você fazer isso e comunicar e tal. O nosso modelo na Tens, né, o que a gente enxergou? Que o vídeo, sendo essa ferramenta de comunicação, ela não necessariamente precisava ser 100% tailor-made, que é como o mercado trabalha. O mercado trabalha como concierge. Eu vou até você, entendo o que você precisa, volto para casa, penso numa proposta, penso num projeto, aí eu vou lá e te levo esse projeto, te apresento os orçamentos, você faz concorrência para entender, um apresentou A, outro B, outro C, e a gente nasceu com o objetivo de otimizar essa vida, pensando nesse volume, porque as ferramentas de comunicação, primeiro, estão cada vez mais. Então, a gente tem mídias sociais, você tem o WhatsApp, você tem os eventos das empresas, você tem o e-mail marketing, você tem um monte de ferramentas que antes a gente tinha pouquíssimas.
E a gente começa a baratear os custos de produção. Então, quando a gente entra no mercado corporativo, os vídeos, eles são quase que efêmeros, assim. E a nossa ideia foi transformar o vídeo num produto de prateleira. Então, se os vídeos são cada vez mais efêmeros, porque o cara vai comprar hoje, vai comunicar o negócio amanhã e semana que vem aquela informação já não é mais útil, ele já vai jogar fora, ele não vai pagar 30 mil reais num vídeo. Ele não vai pagar 15 mil reais num vídeo. Ele não vai pagar 10 mil reais num vídeo. Então foi pensando nisso que a gente olhou e falou, cara, pera, todo mundo precisa fazer a sua comunicação, seja para vendas, seja para endomarketing, seja para colaboradores internos, todo mundo precisa se comunicar. O vídeo é uma ferramenta que se comunica de maneira eficiente e que tem bastante engajamento e bastante aderência de todo mundo? É. O vídeo, ele ainda é uma ferramenta que poucas empresas têm acesso? Não, porque hoje, na palma da nossa mão, nos nossos celulares, a gente consegue produzir um vídeo. Esse papo aqui poderia ser um vídeo que foi para o YouTube, e tá tudo bem, dentro da sua linguagem. Quando eu olhei para isso e entendi que isso ia ganhar volume, eu falei, isso não vai rolar ser tailor-made para todo mundo, porque senão você não escala, senão você não entrega 10, 15, 20, 50, 100 vídeos no mês. E aí foi essa ideia que a gente teve de produtizar isso e definir alguns parâmetros como um produto normal. Então, é como você vai no shopping, você tem uma prateleira e fala, ó, esse tem essas características, custa tanto e eu te entrego em tanto tempo. Esse tem outras características, custa tanto e eu te entrego em tanto tempo. Dentro desse contexto, a gente ainda tem uma metodologia de produção que ajuda a executar esse volume. Mas é diferente da gente chegar numa solução completamente customizada, né? É como você pensar que você tem o arquiteto que pode desenhar a casa que você quiser, mas você tem aquelas soluções lá de container loja, container casa, container, tipo, é um container, mas o cara vai adaptar ali as medidas do container, entendeu? É um pouco isso que a gente fez com o vídeo. A gente ainda tem um produto bem personalizado, bem específico, mas que hoje ele opera mais em projetos especiais e coisas nesse sentido. Mas traduzir em produto foi uma das melhores coisas que a gente fez no negócio a curto prazo, assim. A gente migrou esse modelo no início de 2020. Claro que a pandemia impactou um pouco as nossas estratégias de lançamento e divulgação disso, mas é algo que vem sendo muito bem recebido pelo mercado justamente por isso. O mercado operava no audiovisual, né? Operava numa lógica e a gente veio com uma outra lógica de compra, uma outra lógica de produto, né? Então eu era um serviço super customizado e de repente eu falei, pera, eu vendo isso aqui toda hora, eu vendo essa característica, ela sempre se repete, um vídeo de animação de 2D até 2 minutos. O cliente A me pediu isso do setor de seguro, o cliente B do setor de produto, o cliente C do varejo, e não pera. Se tem pessoas de lugares diferentes me pedindo a mesma coisa, pô, eu tenho um produto, né? Então, como é que eu faço isso dentro do audiovisual e como é que eu opero isso de maneira inteligente, usando tecnologia, usando plataforma de aprovação de vídeos, usando otimização de áreas internas para a gente conseguir gerar esse volume dentro de uma qualidade padrão Tanks que a gente tem e que com o nosso objetivo maior, que é que os nossos clientes consigam produzir mais e melhor, que é a nossa meta aqui. Como eu falei, eu não sei, não conheço o mercado audiovisual, nunca trabalhei com nada parecido. Eu vi que era bem diferente mesmo do que eu já tinha visto, né? Que não era simplesmente uma encomenda de vídeo porque a empresa está precisando, né? Tem modelos que as empresas podem comprar. Esse conceito eu achei diferente mesmo. Legal. Você comentou já um pouco que identificou, então, nos clientes, né, meio que os mesmos pedidos, né, de clientes diferentes, e isso ajudou até a produtificar, digamos assim, né, os vídeos. Mas você utiliza alguma técnica para se manter próximo dos clientes nesse sentido de pegar os insights para entender se está indo no caminho certo em relação aos produtos ou se pode aplicar algum tipo de melhoria? Como é que você se mantém próximo, né, desses clientes corporativos que são um pouco diferentes, né,
Eles têm... O corporativo tem características, né, próprias. Então, como é que você consegue se manter próxima e entender exatamente o que os clientes estão precisando para aplicar no produto? É super legal isso que você falou. Eu vou só puxar um gancho antes, porque é uma coisa que eu falo muito aqui dentro, para o nosso time, principalmente para o nosso time de gestão de projetos, que é quem tem contato com o nosso cliente. Thali, eu não enxergo que a gente tem clientes. Por exemplo, a Porto Seguro é nosso cliente e quem nos contrata lá é o Rafael. Para mim, o nosso cliente é o Rafael, não o Porto Seguro. Porque o Rafael, na carreira dele, dentro lá da área que ele trabalha, dentro do marketing da Porto Seguro, ele é o cara que precisa fazer as entregas dele. E ele quer o que todo mundo quer, ser promovido, ganhar mais, ele quer fazer entregas de excelência, ele quer ter projetos com visibilidade, enfim, dentro do contexto de carreira. A gente, como parceiros e fornecedores, eu estou contribuindo com a carreira do Rafael, não necessariamente com o Porto Seguro, entende? Então eu falo muito isso, que quando eu contribuo com a carreira do Rafael, o Rafael pode trabalhar em qualquer lugar, porque eu sou o braço dele tá em qualquer reunião, em qualquer nível gerencial. Então ele pode ser um analista, pode ser um gerente, pode ser um vice-presidente. Ele está numa reunião e aí surgiu uma demanda lá que envolva vídeos. E ele pode falar: eu resolvo, eu tenho um parceiro, vai custar tanto e entrega em tanto tempo. Então a gente quer ser essa pessoa de confiança, que não é uma pessoa, é uma empresa, a gente tem um monte de gente que, né, que faz a nossa entrega, mas a gente olha o mercado corporativo dessa maneira, não como uma marca de fato, que não é, porque tem pessoas ali trabalhando, né? A marca não é nada assim, as pessoas que estão por trás dela. Então, eu tenho essa visão de dizer que a gente é parceiro do meu cliente direto ali, não necessariamente da marca que eu estou atendendo. Eu acho que isso muda um pouco as relações, muda um pouco a forma da gente trocar e operar e realizar as nossas entregas, porque no fim do dia a gente está contribuindo com a carreira da pessoa. Então, eu falei no começo do nosso papo que eu peguei um job urgente para entrar no cliente e era para o mesmo dia. Tipo, ó, eu tenho uma reunião amanhã às 10 da manhã, você consegue me ajudar? Eu falei: olha, eu tenho um produto que eu preciso de X dias, mas se você jogar muito junto, se você tiver disposição, tanto quanto a gente vai estar, que eu te mandei no e-mail, no WhatsApp, você respondeu no mesmo minuto, cara, a gente faz acontecer. Então, essa acho que é a grande diferença. Como a gente tem essa visão de que eu sou parceira, fornecedora do Rafael, não necessariamente da marca em que ele está trabalhando, a gente tem papos tipo o que a gente está tendo aqui agora. Então, a gente troca figurinhas no WhatsApp, entendeu? Então, eu ligo muito para essas pessoas e troco muito no sentido de, tipo, ó, como é que tá o seu momento? E esses produtos que eu estou oferecendo faz sentido para a tua rotina? Faz sentido para a tua demanda? Então, eu não tenho... a gente não tem necessariamente algo sistematizado em relação a isso, como tem em soluções 100% tech, né? Mas a gente tem pesquisas de coisas, mas nesses clientes mais próximos, a gente está sempre em contato com eles e entendendo, porque o mercado corporativo, ele muda muito. E ele tem uma loucura que ele é muito fechado. Tipo, você só sabe o que está acontecendo lá dentro na hora que você está lá dentro, entendeu? Você só tem... E eu trabalhei em multinacional, então eu sei como é de dentro também, né? Antes de empreender, eu tive uma passagem. Então, quando você entende o que está acontecendo lá dentro, você consegue criar soluções melhores. Então, acho que esse papo é um papo constante. A gente não tem, de fato, algo sistematizado do tipo, diga aqui o que você está precisando. Seria até interessante ter, pensando alto aqui com você. Mas como a gente é muito próximo e a gente precisa desse contato, essa troca para executar o trabalho, não é algo 100% automatizado no sentido de não ter a interação, em alguns momentos tem, via plataforma, tudo bem, mas tem essas ligações que a gente faz do tipo: olha, esses produtos estão te atendendo, o que mais você precisa? Por exemplo, performance, que é um produto para performance, mas tem cliente que só investe em vídeos de 6 segundos, tem cliente que só investe em Instagram, então tem que ser vertical, tem cliente que só investe em YouTube, então tem que ser horizontal.
Instagram tem que ser 15, YouTube o que melhor performa é 6 segundos. Então, a gente faz essa troca do tipo, olha, como é que está a sua estratégia e faz sentido um produto para você? Porque tem alguns casos, como a gente não está nichado em nenhum segmento de mercado, como a gente atende todo mundo, a gente fica sempre buscando qual que é a linha em comum entre todos esses mercados. Então, por exemplo, um vídeo de animação 2D é uma linha em comum entre todos os mercados, até 2 minutos. Então, todo mercado faz isso. No caso da performance, depende do tipo, por exemplo, varejo, sapato, coisas assim, precisa de muito conteúdo. E troca todo dia, porque troca o modelo, troca a cor, então cada hora deixa eu testar esse sapato vermelho e esse azul, qual que vai performar melhor, tá? Do mesmo modelo. Então a gente fica nessas conversas para entender o que tem em comum entre todos, porque não vai adiantar eu criar um produto que só atenda um segmento específico ou que só atenda um cliente. A gente até cria, mas aí eu crio aí é um outro modelo de negócio. Eu crio um produto específico para esse cliente. Não necessariamente está no meu site como um produto, entendeu? Está no meu contrato com ele, pela nossa inteligência de operação e de produção. Mas aí quando a gente tem um número base o suficiente para entender o mercado e entender que, pô, esse cara faz 6 segundos, esse outro também faz 10, esse aqui faz 5 segundos, esse outro faz 12. Então, assim, pô, será que um vídeo de 8 segundos atende todo mundo? Aí nasce um produto de fato. Mas a gente mantém esse contato muito corpo a corpo, e principalmente para mim em momentos informais, que eu acho que é onde a gente consegue mais informações realistas, assim, não no meio de processo de venda, não no meio do processo de job, não no meio das coisas acontecendo. Eu acho que é quando as coisas não estão acontecendo, você vai lá e dá essa provocada do tipo, olha, como é que eu te ajudo? Ou o que você precisa que a gente pode desenvolver para você? Legal. Simone, e para as empreendedoras, para as mulheres que estão mirando ali um cargo de liderança, queria que você compartilhasse alguma dica ou algumas dicas, se você quiser, para ajudar essas mulheres aí nessa jornada. Vamos pensar. Primeiro, eu acho que você tem que ter consciência do que é ter um time, porque quando você está com liderança, você vai ter que lidar com um time com perfis diferentes e que nem tudo se trata sobre você. Então, a gente tem que deixar o ego um pouquinho de lado para poder orquestrar isso da melhor forma, né? E quando você quer atingir esse cargo de liderança, acho que uma coisa muito legal também é você entender quais são os pré-requisitos para esse cargo. E aí vai mudar de empresa para empresa, e de mercado para mercado, de área. Então, você vai lá para o teu líder e fala, tá, para eu atingir um cargo de liderança, o que eu preciso ter? Que características de técnicas ou comportamentais eu preciso desenvolver? Porque a gente pode desenvolver isso e estudar. Então, só que você tem que ter isso claro para você falar, putz, fui promovida porque eu tenho isso. E aí, falando de mulheres especificamente, a gente precisa acabar com essa bobeira de que, e tem um estudo, não vou lembrar números exatos agora, mas de que as mulheres só se candidatam a algumas vagas quando elas têm 100% dos pré-requisitos para essa vaga. Os homens se candidatam a essa mesma vaga só quando eles têm, sei lá, 70%. Então a gente tem um ímpeto de, eu não estou pronta para isso, eu não estou segura para isso. Cara, só vai e vai aprender no caminho. Só que você tem que estar afim de aprender no caminho e tem que saber que você vai lidar com umas buchas. Se você estiver aberta para desbravar um mundo novo, porque é um mundo novo, então você tem que entender de gestão de pessoas, você tem que entender de gestão técnica para você conversar com essas pessoas, você tem que saber pedir, você tem que entender o teu perfil natural, que eu acho que isso funciona muito, né? E saber ocupar o teu lugar pelo respeito, não pelo poder, né? Que é o que eu falo que, assim, o cargo, ele é só um título. Ele é só um título, que nem eu sou CEO. Tá, tira a empresa, o que que eu sou? Eu sou Simone Cirineu, eu gosto de fazer yoga, eu gosto de pedalar, eu gosto de tomar um vinho, tipo, eu gosto de natureza. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente quer o título para a gente se sentir completa, alguma coisa assim, e não é o título que vai te trazer isso, né? E não é ter o título na tua assinatura de e-mail que vai te trazer os conhecimentos também. Então você vai ter que estudar, vai ter que ler, você vai ter que voltar para a escola, porque
porque o desafio ficou maior, né? Quando você sobe na carreira, o desafio só aumenta, a responsabilidade só aumenta. E eu conheço pessoas que não querem ser promovidas porque elas estão muito bem ali. E as pessoas falam para mim, tipo, Simone, eu não quero virar gerente, porque tô aqui numa boa, eu vejo os gerentes aqui, trabalham muito mais, tanto que eu tô de boa. Tá bom, tá feliz assim? Segue o jogo, tá tudo certo, sem demérito nenhum. É escolha de vida. Então, assim, é importante ter essa escolha de vida. Então, a dica que eu te dou é autoconhecimento, para você entender. Tenho vontade, quero, estou ciente que eu preciso me desenvolver, estou a fim de estudar, estou a fim de trabalhar um pouquinho mais, porque vai demandar mais. Ou não, estou a fim de ficar aqui de boa. Tudo bem. Todos os caminhos são válidos, tá? Sem demérito de nenhum. Mas isso tem a ver com autoconhecimento. Entender quais são os pré-requisitos daquela liderança. Quais são? Eu preciso ter esse tipo de conhecimento, esse tipo de técnica, eu preciso ter esse diploma ou não, eu preciso ter esses entregáveis ou não. E aí, uma outra coisa que as pessoas não param para pensar um pouco é que, assim, vida real, né? Você não é promovido e depois passa a entregar o que você foi promovido. Você entrega e depois você é promovido, entendeu? Tipo, você começa a fazer mais, e aí a empresa começa a falar, nossa, pera, tem alguém aqui que tá um furacão entregando coisas, pera, essa pessoa não é uma analista, essa pessoa é uma coordenadora, entendeu? Não espere o título, o cargo, para você passar a agir como o cargo. É um pouco isso. Se você quer ser líder, você pode ser líder em qualquer cargo que você esteja, né? Então, não espere o cargo, não espere o título para você começar a agir como. Haja como e o título virá. É um pouco nessa linha que eu acho que eu dou de dica para você que quer crescer a carreira. Estudar sempre, nem pensar em parar, mesmo que não seja educação formal, fazer cursos online, cursos gratuitos, YouTube. A informação está disponível, tem que acessar a informação e saber falar sobre e falar profundamente, né? Não adianta falar, eu domino isso aqui, e aí vão te dar na tua mão para você fazer. E aí você não faz, aí você se queimou. Então, é um pouco nessa linha. E não desista. Não desista até você achar que você está onde você queria estar. O caminho nunca vai ser fácil, o caminho não é reto, vai ter ups and downs, mas se você conseguir enxergar a beleza disso tudo, a beleza do aprendizado, você não precisa estar no seu melhor sempre, a gente tem muito essa cultura de se cobrar, né, isso tudo. Se você conseguir administrar isso e equalizar isso, o negócio funciona, sabe? Acho que um pouco nessa linha. Muito bom. Simone, já queria te agradecer muito, muito. Eu gostei demais do papo, de conhecer um pouquinho aí, né, do que é esse mercado audiovisual também, né, nem sabia que tinha, assim, um mercado e, né, ter uma empresa com um produto tão bacana, inovador, né, no mercado tradicional. Então, parabéns e obrigada. Mas antes de encerrar, queria te dar o espaço, então, para compartilhar como as pessoas podem te achar aí nessa internet, enfim, para você compartilhar o que você quiser. Tá bom. Então vamos compartilhar amor no mundo. Vamos compartilhar coisa boa. Compartilhar good vibes. Bom, vocês me encontram como Simone Cirineu, Cirineu com CY, em qualquer rede. Eu quero indicar aqui também o Insta da rede de mulheres LGBTQ, que é Mulheres LGBTQ, tá no Instagram, que é muito legal. A gente fortalecer esse movimento. Tô no LinkedIn, Instagram, tem o Instagram da Thanks for Sharing, o nosso Vimeo também. Se você quiser trabalhar com a gente, tem uma seção no nosso site. Se você é freelancer, a gente tem muitos trabalhos com freelancers. Em roteiro, em animação, em motion design, ou locução, ou outra coisa que você faça que talvez a gente precise, vai lá, a gente recebe todo mundo, a gente é super aberto, a gente gosta de conhecer gente nova. É só entrar no site lá que tem um formulário no Trabalhe Conosco e não conta para ninguém, mas chega direto na minha caixa. E eu vejo todos. Às vezes eu não respondo, mas eu vejo todos. Entro no link, vejo o portfólio, vejo todo mundo. E gosto. Às vezes não tenho de responder, tá? Mas saiba que você foi visto.
Então, Simone Sirineu, eu estou aqui, estou à disposição, gosto de trocar, o que puder ajudar nessa área de audiovisual, se quiser bater um papo, minha agenda também é super aberta para a gente trocar e ajudar com algumas dúvidas, porque tudo é coletivo, são todos conectados, e quando um ajuda o outro, todo mundo se ajuda, e a gente tem muito caminho pela frente para a gente evoluir como seres humanos, como empresas, como tudo que somos nessa vida. Muito obrigada mais uma vez, né? As portas aí do Mulheres de Produto estão abertas também. Já agradeço também aos ouvintes. Obrigada por nos escutarem aqui hoje. Então, eu vejo vocês aí no próximo episódio do podcast Mulheres de Produto. Tchau, até Gente, mais. beijos. Tchau. Tchau.